Uma ótima tarde a todos. Hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Para você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, você que também nos acompanha pela NET e Claro TV. Você que está no Paraguai, eu falei no Brasil inteiro, mas também são outros países que pegam aqui o nosso sinal pelas antenas parabólicas. Você nos acompanha pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, TV por assinatura, também pelo portal sba1.com, Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Trouxe cortes importantes, talvez nem tanto quanto se esperava para Brasil e Paraguai, mas esse é um cenário que é até aguardado. Mas teve corte na estimativa de produção para a soja, de cerca de quase 9 milhões de toneladas, principalmente na América do Sul. Tivemos também corte relevante, como eu disse há pouco, nos estoques globais de soja, quase 7 milhões de corte. Vou falar agora com o Vlamir Brandalize, ele que participa do programa conosco agora ao vivo, e vamos comentar um pouco isso. Brandalize, um prazer falar contigo, a gente não tinha se falado ainda esse ano, então um ótimo 2022 para você. Como que você avaliou esse relatório, Brandalize? Nós tivemos aí números importantes sendo apresentados e apontando ali para um certo arroxo, é a minha opinião, um certo arroxo ali em relação à soja, pelo menos frente à realidade anterior. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Excelente 2022 aí para você, toda a equipe aí que está por trás dos bastidores, para todos os produtores que nos estão nos acompanhando aqui. E que venha um ano melhor, né? Venha um ano melhor aí, porque nós temos passado uns apertos, né? São anos difíceis. Mas falando em USDA, o USDA nos surpreendeu até positivamente aí com os dados, né? Porque é um órgão conservador e normalmente ele reduz os números quando tem quebra de safra de maneira mais cautelosa e ao mesmo tempo quando é ano de safra melhor, ele sobe os números de maneira cautelosa. Mas ele veio com dados bastante importantes, porque ele já cortou bem a safra brasileira, veio para 139 milhões de toneladas, um número menor que a Conab, menor que o IBGE, reduziu 5 milhões de toneladas em relação ao mês passado, ele cortou a safra da Argentina, 49,5 que era o mês passado, para 46,5, então tirou 3 milhões da Argentina. A Argentina hoje também já começou a ter novos números, né? A Bolsa de Rosário apontando a safra em 40 milhões de toneladas, tirou 5 milhões em relação ao mês passado. A safra da Argentina está bem comprometida, estão com calor extremo essa semana lá, perdendo potencial produtivo. A safra do Paraguai caiu de 10 para 8,5, 1,5 milhão. Então houve uma redução importante e isso acabou refletindo em queda forte nos estoques, aí a mais de 7 milhões de toneladas aí na faixa da queda dos estoques. É sinal de que vai continuar reduzindo, porque geralmente o uso dele caminha para o lado, por exemplo, de época de seca, problemas climáticos, ele caminha sempre para a redução de maneira cautelosa, então sinal de que em fevereiro vem mais corte aí, é um bom sinal para as cotações, mesmo sendo uma semana bastante volátil lá em Chicago, ela está sendo mais afetada por mercado financeiro, inflação americana, valorização de dólar, alta e baixa, ela está mais afetada por outros fatores do que os fundamentos reais dela. Provavelmente nas próximas semanas ela entre nos trilhos dos fundamentos, mas no momento a economia está pesando mais na bolsa do que efetivamente os dados efetivos aí do USDA. Mas eu gostei dos números, os números surpreenderam, foram bons aí, dão um sinal de que vamos ter um ano apertado e é favorável para o produtor que tiver soja. Esse ano apertado, né, que acaba sendo, já vinha sendo desenhado aqui no Brasil pelas empresas privadas, né? Nós não tivemos ali no levantamento, quarto levantamento da Conab, nada que indicasse isso. Observou-se sobre milho, curiosamente, no milho eles trouxeram cortes, na soja a Conab não trouxe corte na estimativa de produção, nós até trazíamos esse detalhe aqui. Mas as empresas privadas aqui no Brasil já estão estimando entre 131 e 134 milhões de toneladas, o que mostra ali uma margem muito grande para trazer para uma realidade como essa. E dentro desse cenário, Brandalize, o produtor rural, o sojicultor, que estava fazendo ali a sua venda, a sua comercialização, meio que a conta-gotas, esperando mesmo um momento no qual venha a se confirmar números melhores, parece que a estratégia funcionou mesmo, que ele estava tentando evitar um cenário como o do último ano e acabou tendo ali um outro fator, né, um outro argumento para segurar essa soja.
Exatamente. O produtor aí ele não se precipitou na comercialização, né, nas últimas semanas. Ele está cauteloso, olhando o que vem pela frente com a safra. Ainda tem muito a acontecer, ainda a safra ainda está em desenvolvimento, a colheita está no início e a definição efetiva da safra tem mais umas 4 semanas. Então o produtor fez bem e automaticamente a tendência é que ele tenha uma comercialização melhor do que foi ano passado. As cotações devem se manter firmes. Nós vamos ter uma produção mundial muito menor do que o consumo, porque a gente está vendo a China agressiva, ela está levando tudo que tem programado, né? Então não há um temor aí de queda de demanda, porque o maior comprador segue levando e segue consumindo e mostrando que vai consumir mais nesse ano em função da demanda interna de ração lá na China está a todo vapor e a expectativa de recorde de consumo de ração em função da demanda maior de ovos, da carne de suína voltando à produção em ritmo acelerado. Então, o ambiente está mais favorável para o produtor e essa semana, aí, a segunda semana do ano, ainda muito cautelosa, quase ninguém vendendo, né? O mercado de Porto aí 187 aí para julho, tem muito interesse de soja do meio do ano e o pessoal esperando primeiro receber os contratos aí de janeiro e fevereiro para se posicionar melhor. Por enquanto, mais lento o movimento nessa primeira semana, nessa segunda semana de janeiro. E a semana passada quase não teve nada de negócio, Fabiano. E essa semana, provavelmente amanhã já fechando, dificilmente vai dar muita movimentação, porque os compradores estão esperando primeiro receber os contratos para depois se posicionar em cima de novas posições, né? Muito bem, Brandalize. Brandalize, eu vou aproveitar a sua presença e trazer alguns comentários. Nós preparamos um gráfico, não sei se o Brandalize consegue ver ali lá no escritório dele, mas esse gráfico, Brandalize, basicamente mostra a produção e o estoque global que foi estimado aí pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Nós estamos aqui uma produção mundial estimada em 372 milhões 560 mil toneladas. Ali tem um corte ali, cerca de 9 milhões de toneladas de corte. E estoque final para a campanha 21-22 em 95 milhões e 200 mil toneladas. Saiu de 102 para 95 milhões e 200 mil toneladas, o que representa ali um corte de quase 7 milhões, né? 6 milhões e 800 mil toneladas de soja. Então esse é o cenário que nós temos. Não temos alterações em relação à China, mas cortes em relação à América do Sul. Essa soja que está sendo disponibilizada agora, e principalmente esse estoque final, surpreendeu o mercado. O mercado estava vendo o comentário de analistas norte-americanos e eles aguardavam um corte ali para a casa de 90, ia ser um corte ali em torno de 3 milhões de toneladas, e esse corte veio mais alto, veio ali o dobro do que se esperava, Brandalize, e com uma expectativa até de cortar mais. Exatamente. Como o uso é conservador, o mercado esperava aí de 2 a 4 milhões de toneladas de corte aí, praticamente no estoque e na produção. O USDA foi um pouco mais agressivo, ele foi mais realista, vamos dizer assim, não, nem agressivo foi, porque a realidade da safra da América do Sul ela é muito inferior a esses dados. Dá para ver que no final da tarde de ontem, o próprio Paraguai, a Associação dos Produtores de Soja do Paraguai, em que o USDA aponta 8 milhões e meio de toneladas da safra, a associação está apontando que essa primeira safra, sem contar a safrinha, o pessoal ali do Paraguai apontando em 5 milhões. E normalmente a safrinha é 1 milhão, 1 milhão e meio, no máximo 2 milhões em condições excepcionais. Então também tem perdas. E esse USDA aí, com essa redução, ele surpreendeu positivamente para o mercado e dá sinais de que vai cortar mais, né? Porque a realidade é bem mais apertada e é bom para quem tiver soja, né? Para os produtores do sul, a parte sul do Paraguai, Argentina, o que vai se ganhar em cotações, ele está se perdendo muito mais, talvez, na produtividade, que as lavouras estão sendo bem afetadas aí pelo clima, né? Tá certo, Brandalize. Brandalize, para as próximas semanas, você já falou a respeito da espera de posicionamento aí em relação aos compradores, mas o que o produtor rural aqui brasileiro que está com atividade no campo, né? Tem gente que, Mato Grosso, né, que já está colhendo, você tem outros lugares em desenvolvimento, você tem Mato Grosso do Sul com bom desempenho, outra parte, o sudoeste do estado, sofrendo tanto quanto Paraná e Rio Grande do Sul, e essa realidade que nós temos aqui no sul do Brasil. O que você espera aí desse produtor que está bem focado em algum cenário que está acontecendo aí na propriedade dele?
Olha, hoje o que a gente está vendo aí, o produtor está cauteloso, ele vai passar esse mês de janeiro muito receoso em negócios, ele vai aguardar para ver definição efetiva das perdas da safra, porque perdas existem, são muito grandes, mas ainda hoje tem a dúvida do tão grande quanto serão essas perdas, tanto aqui no Mercosul todo, né, porque o próprio Uruguai, aí que o USDA não cita, também tem 1 milhão e meio de toneladas de perdas na safra, então isso vai refletir no mercado, provavelmente em fevereiro em diante. Aí nós vamos ver aí que rumo vai tomar o mercado, mas em princípio o produtor está certo nessa cautela de ele segurar aí, porque nesse momento ele tem que tentar cumprir os contratos que ele tem, colher o que ele pode. É o momento de plantar uma safrinha na época ideal, né? Uma safrinha no cedo, para ele ter uma boa safrinha de milho, né? Então nós estamos falando aí para produtores do Paraná para cima, e Paraguai, e Mato Grosso do Sul, Goiás, as regiões tradicionais de safrinha. Safrinha também mostrando um excelente potencial para 2022, então o produtor nesse momento tem que focar um pouco mais em cima da sua propriedade, das suas lavouras, das suas colheitas, e de alguns tratamentos nessa reta final de lavouras. Ainda tem gente tratando lavoura nessa fase final para não perder potencial produtivo. E o mercado ele vai se acomodando em patamares certamente melhores, né? Acredito que a lógica do mercado é trabalhar um pouco acima de $14, e nesse momento a soja lá em Chicago ela está muito afetada pelo mercado financeiro, inflação americana maior que expectativa, essa pressão que vem de fatores de fora acabando limitando as cotações das principais commodities. As commodities estão pressionadas nessa semana, mas isso não vai ser a tendência. A tendência é um ano de aperto de oferta de commodities e valorização dessa aí. Tá certo? Brandalize, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano, que tenhamos um bom 2022 aí, todos nós aí. Um abraço a todos. Vamos sim, produtor Brandalize, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Olha, eu vou continuar falando de soja no ambiente internacional, soja nos Estados Unidos. Hoje é quinta-feira, então você já sabe que tradicionalmente nós temos a divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. E ele trouxe um volume de 735.600 toneladas vendidas na última semana, uma elevação importante frente ao que vinha sendo comercializado em semanas anteriores. Lembrando aqui que a semana é encerrada na quinta-feira da semana passada, portanto, 6 de janeiro é o que a Agricultura BR destaca para você por aqui. E eu vou destacando aqui para você que nós tivemos aí vendas de 735.600 toneladas, volume de alta de 92% frente a uma semana antes e recuo de 1% em relação à média das 4 semanas anteriores, mas recuperando bastante. Aqui esses números já consideram o cancelamento de pouco mais de 100 mil toneladas. Na safra, o Departamento de Agricultura americano informa que a comercialização atingiu 42.430.000 toneladas, aí falando de todo o volume vendido na campanha 2021-2022. Vamos saber agora como é que soja em Chicago refere-se, né, como reage a esses números. Nós temos aqui neste momento, né, o Brandalize meio que já cantava a história, né? Nós temos um momento ali financeiro nos Estados Unidos complicado, há muito nervosismo no meio econômico e com isso soja em Chicago vai caindo e como vou repetir o que o Brandalize disse, fundamentos que não estão dentro do ambiente de Chicago, dentro do ambiente produção de soja. Então aqui vem abaixo, né, 1,61% de queda para a posição de março, $13,76 mais 6 o bushel. Maio, queda de 1,60%, $13,85 mais 6 por bushel. Julho, $13,92 mais 2 o bushel, queda de 1,52%. E agosto, $13,76 o bushel, queda de 1,06%. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago. De novo, momento financeiro norte-americano influenciando demais os negócios por lá, longe dos fundamentos do mercado da soja. Dólar agora na tela, dólar sim vem com algum tipo de influência sobre o que vai acontecendo neste momento com a economia e com isso nós temos mais um dia de dólar operando em queda. Queda agora para a moeda norte-americana é de 0,30% a R$ 5,51 mais 8, terceiro dia de registro de recuo para o dólar comercial aqui no Brasil.
Soja nos portos brasileiros é o destaque do Agricultura BR, você vai acompanhar comigo agora. E olha só, entrega no mês de fevereiro, trazendo Porto de Santos com R$ 178,00 a saca de 60 quilos na referência e Paranaguá com R$ 177,50 a saca. São os negócios que eu destaco agora no Agricultura BR, trazendo aí números com soja nos portos brasileiros, ressentindo principalmente a queda do dólar. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco você tem previsão do tempo por aqui e vai saber tudo sobre a visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina da Costa, no Rio Grande do Sul, em municípios afetados duramente pela estiagem e principalmente questão da proposta da irrigação. Atenção com isso no próximo bloco, nós vamos trazer isso aqui, que a legislação atrapalha, tá? Legislação atrapalha mesmo e irrigar é preciso, e daqui a pouco você vai saber de tudo isso e muito mais no Agricultura BR. E com perdas de 60% na produção de milho do primeiro ciclo, de 25% em relação à soja e também perdas em todas outras culturas que também são trabalhadas, o estado do Rio Grande do Sul vive um momento extremamente difícil. E é por isso que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve em Santo Ângelo, no estado, visitou propriedades, regiões afetadas, conversou com autoridades e é o que você vai conferir agora na reportagem. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, chegou ao município de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, um pouco antes das 9 horas da manhã, junto ao aeroporto Sepete Araju, onde foi recebida por autoridades políticas, agricultores e imprensa. Em seguida, a comitiva partiu em direção à propriedade rural do agricultor Dirceu Segato, na localidade do Buriti, interior do município. O agricultor mora na região há mais de 40 anos e apresentou a situação preocupante que vem atingindo a sua propriedade com um longo período de estiagem. Daí vem se arrastando, a produção do leite caiu praticamente 50%, com uma temperatura de 40 graus. Né? O que vai acontecer, a vaca vai para a sombra, ela não vai se alimentar. Automaticamente vai cair a produção. Aqui na área que eu trabalho aí com vaca de leite e alguma coisa de confinamento, são 25 hectares, né? E eu trabalho aqui com pastagem e milho, né? E na parte do inverno, eu planto aveia para colher o grão, na outra área que eu uso para soja, para trato, né? Que esse trato, a aveia, eu uso para o gado de engorde. Né? A lavoura de milho, a lavoura do cedo, é praticamente perdida, ela não botou grão, né? Ela é só a palha. E a lavoura mais do tarde começa ali, eu plantei em mês de novembro, início de novembro. Ela, como dá para ver ali, uma lavoura já passou o ciclo dela. E a agenda da ministra seguiu junto ao auditório da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. No encontro, produtores e representantes de entidades rurais apresentaram a situação da safra na região. O que tem nos faltado é um bom senso, equilíbrio e responsabilidade e noção de consequência ao se colocar filigranas jurídicas à frente da tragédia que significa uma estiagem para todos aqueles que não podem contar com um bom salário no fim do mês, sejam esses empresários e trabalhadores do campo ou cidade. Até a última quarta-feira, 200 municípios decretaram a situação de emergência no Rio Grande do Sul em decorrência da estiagem, sendo que 52 já foram homologadas pelo Estado e 47 reconhecidas pela União. Segundo a Emater, até 7 de janeiro, 195 mil propriedades registravam perdas na agropecuária por conta da estiagem. Por parte do governo do estado, foram apresentadas as demandas debatidas com as entidades e secretarias e, em forma de ofício, entregues à ministra pela secretária da Agricultura e o vice-governador, que citou as medidas tomadas para combater os efeitos da estiagem a curto, médio e longo prazo. É importante dizer algumas ações já realizadas pelo Estado. A ampliação do subsídio para 100% do troca-troca de sementes, a ampliação das sementes forrageiras também, são 10 milhões, né, de investimento nisso, subsídios de crédito rural para produtores de leite, aplicação de caminhões-pipa, que está a cargo da Defesa Civil, e, por fim, o mais importante, e aí sim contextualizar a todos vocês, nós temos um projeto denominado Avançar no Estado. Esse projeto
nós já anunciamos investimentos que superam 4,4 bilhões de reais. Esse recurso é originário exatamente das mudanças estruturais que nós fizemos nos 2 primeiros anos de governo, especialmente a questão das privatizações. E todo ele vai ser investido em todas as áreas do Estado. Eu achei muito bem colocado em várias falas aqui o problema da irrigação. Lá atrás, em 2020, nós começamos a tratar desse assunto, Alceu. Você era o presidente da frente, né? Nas reuniões que nós tivemos. A Farsul criou um grupo, juntamente com a Embrapa, com o governo do Estado, né, com as várias entidades, com a classe empresarial, para achar solução. Hoje eu já vi que nós temos um problema aqui a ser enfrentados por todos, né, mas principalmente vocês aqui do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, de discussão aí com a legislação que impede que vocês possam avançar nisso que é uma coisa importantíssima, que é a irrigação. Irrigação é fundamental, principalmente em momentos como este. Vou continuar falando do sul do Brasil, porque, olha, a Renata Ferreira vai trazer uma notícia positiva para o pessoal do sul. Isso porque a previsão de chuvas para este final de semana é de 30 até 50 milímetros, que pode trazer algum tipo de alívio. Mas quem fala sobre esse assunto é a Renata. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Hoje eu destaco a previsão de chuva para os estados sulistas. Neste domingo, a chuva retorna e ganha força no decorrer da próxima semana, trazendo aí alívio para os produtores da região. Os volumes de chuva na região podem variar de 30 a 50 milímetros. Além do Rio Grande do Sul, Paraná, também Santa Catarina devem receber essa precipitação mais significativa. Mas atenção para o alto risco de granizo, trovoadas e também de ventania. No Paraná, o Departamento de Economia Rural, DERAL, apontou que as lavouras de soja tiveram uma piora aí em sua nova atualização por conta da estiagem, né? Agora, 29% das lavouras paranaenses estão ruins, 32% foram avaliadas como boas e 39% como médias. Cascavel, Toledo e Umuarama são os municípios que apresentaram as piores condições. Enquanto a chuva retorna ao sul brasileiro, no norte ela diminui a partir de amanhã e no Tocantins tem redução de umidade em solo, mas ainda assim a situação dos rios é preocupante, viu, Fabiano? No centro-oeste, a redução na chuva nesta semana também provocou diminuição da umidade em solo em Goiás, Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul, e tem chuva volumosa no nordeste brasileiro, já que a atuação de um vórtice ciclônico nos níveis altos da atmosfera e também uma zona de convergência atuam aí na região. Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e também Paraíba, com risco aí de trovoadas e chuvas volumosas. A chuva perde força em toda a região neste final de semana e o calorão já retorna no sudeste brasileiro. As áreas de chuva se tornam menores e menos frequentes. Na região, a próxima semana será bem típica de verão, com muito sol e altas temperaturas, viu? Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. Eu quero continuar falando do Sul, mais especificamente do Rio Grande do Sul, e produção de trigo. O trigo no Brasil teve um registro no último ano, 2021, de produção recorde de 7.800.000 toneladas. Mais do que isso, uma expectativa de seguir esse crescimento. E é por isso que a gente quis conversar com um produtor, uma família de produtores, que traz na tradição, já está na segunda geração ali produzindo trigo no Rio Grande do Sul, com bons resultados. Desde 1950 eles atuam lá no interior do estado gaúcho. É por isso que eu converso agora com o João Roberto Gomes, produtor rural, que fala conosco sobre esse assunto. Como que vocês começaram esse trabalho, como é que a atividade deu início aí para a família de vocês com a produção de trigo? Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Sim, a nossa família tem uma história muito interessante, muito bonita nessa produção de trigo, né? A gente começou, é uma herança do meu pai que plantava trigo. Ele começou plantando trigo em 1952, foi quando ele adquiriu essa fazenda, então sempre plantamos trigo. Era uma paixão dele. E a gente continuou com isso, essa tradição.
não é basicamente uma tradição, é uma experiência boa e a gente sempre conseguiu bons resultados, a gente sempre foi muito bem, né? Então, sempre plantamos trigo, né? Todos os anos a gente continuou com isso, a gente tem uma história aqui que a gente sempre continua plantando trigo, a gente tem uma área específica para trigo, a gente dedica sempre aproximadamente 1/3 de área plantando trigo, né? E a gente sempre foi muito bem. Claro, tem anos que vai acontecer algum percalço, clima, mas enfim, a gente sempre conseguiu bons resultados, né? E nunca desistimos, sempre plantamos e sempre almejamos produtividades melhores e sempre alcançamos bons resultados. Até pelo que você falou, esse último ano aí a produção foi recorde, né? O Rio Grande do Sul plantou bastante trigo, conseguimos bons resultados. Não foram excelentes porque o clima prejudicou um pouquinho na época de floração, ali em setembro, né? Então ela perdeu um pouco, mas enfim, a gente conseguiu bons resultados ali na lavoura e o preço, né? O preço que esses últimos 2 anos melhorou bastante, né? Então ele nos trouxe rentabilidade. E isso é um meio caminho, né? O produtor precisa disso, né? Todo mundo quer ganhar, né? Então a gente plantou trigo e conseguimos um bom ganho essa última safra, né? João, uma das questões que fica sobre o trigo, historicamente, isso até desmotivou produtores aí nas últimas décadas, até colocaria dessa maneira, foi o seguinte cenário, né? Você cultiva, né? Começa a semeadura do trigo, há um cenário de preço e depois, na hora que colhe, que começam as negociações junto aos moinhos, esse valor acaba cedendo um pouco. E isso fez com que muitos triticultores se ficassem desmotivados e começassem a trabalhar com outras culturas. Como é que você avalia esse momento do trigo estar também com preço, não só teve uma safra boa, uma safra recorde, mas também com preço mais valorizado? O principal fator desses últimos anos aqui foi um ganho maior, né, no valor do trigo, né? O trigo teve uns ganhos reais bastante altos, bem melhores, né? Porque os últimos anos anteriores a isso era bem ruim, né? A gente não tinha um valor muito alto pela tonelada de trigo. Então se conseguiu isso, né? Então isso é fundamental. Então incentivou, né? Quando se enxerga lá na frente um valor melhor para ti, tu vai buscar, né? E o que a gente viu assim, os custos continuam os mesmos. Agora, para essa próxima safra, vai ser mais difícil porque deu um boom aí para cima e ficou um pouco mais complicado. Mas, enfim, esses últimos 2 anos aqui, o valor do trigo foi bem alto, bem elevado, né? Então, com o que a gente tem no campo aí, são cultivares com expressão aí de produtividades altas, então, potencial alto, né? Então, a gente consegue produzir mais nessas mesmas áreas, né? E conseguir uma rentabilidade bem maior, né? O que a gente sempre tenta alcançar, né? Trazendo agora um outro destaque, né? O trigo ganhou realmente espaço. O Rio Grande do Sul eleva, né, a sua produtividade com variações, com uma cultura e principalmente uma tecnologia que permite melhorar esses resultados. E essas variedades, elas atingiram também outras partes do Brasil, com cultivo já no centro-oeste, até mesmo no nordeste do Brasil. Esse cenário, ele fortaleceu o trigo, na sua opinião? Claro, isso é muito importante, velho. Falou muito bem. Conseguiu na parte de genética, né, adaptar esse trigo lá para outras regiões aqui, não só no sul, e os caras estão conseguindo, as pessoas estão conseguindo, o produtor estão conseguindo produzir muito bem, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que hoje o trigo acho que é o segundo grão mais importante no mundo, só perde para o milho, né? Então, para o Brasil isso é muito importante, né?
nunca não se teve muito incentivo em cima para se produzir trigo, né? Hoje aqui no Brasil. Mas com essa rentabilidade um pouco maior, o produtor foi buscar. Como tu falou, tem empresas aí trabalhando na genética, né? Conseguindo nos trazer aí cultivares excelentes, aí, com bom potencial, né? E o produtor está bem mais tecnificado. Hoje a gente consegue controlar doenças, consegue controlar pragas bem mais fácil, né? Com tudo que se tem hoje em tecnologia. E essa parte aí do trigo veio com força. Eu acho que agora o Brasil vai conseguir produzir mais trigo, né? Nessas outras regiões aí para cima, que, como tu comentou, que tem lá para cima, né? Norte até Nordeste. Isso é muito importante para a economia do Brasil, né? Tá certo, João, Roberto, obrigado pela participação, a toda a família Gomes aí no Rio Grande do Sul, parabéns pelo trabalho. Agradeço também meus amigos da Biotrigo, que fizeram aí esse meio campo para a gente ter contato com a família Gomes, também enviaram imagens aí da última colheita de trigo em algumas propriedades distintas no Rio Grande do Sul. Encerro o programa de hoje falando de novo sobre dólar, porque o dólar neste momento segue em recuo. Nós temos aqui a moeda norte-americana R$ 5,51 mais 6, queda de 0,34%. Essa é a informação final dessa edição de Agricultura BR, que você já sabe, volta às 16 horas. Às 16 horas, volto com a terceira edição, vamos falar de café, de soja e muito mais. Então, um grande abraço e até lá!